Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje a memória de São Pio de Pietrelcina, também conhecido como Padre Pio, que nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena vila na Itália. Desde cedo ele demonstrou uma profunda espiritualidade e desejo de servir a Deus, entrando para a Ordem dos Capuchinhos aos 15 anos. Em 1910, foi ordenado sacerdote e pouco tempo depois começou a experimentar fenômenos místicos, incluindo visões e estigmas. São feridas semelhantes às de Cristo crucificado. Esses eventos atraíram tantos devotos quanto céticos, fazendo de Padre Pio uma figura notória e controversa. Padre Pio viveu a maior parte de sua vida no convento de San Giovanni Rotondo, onde dedicou-se ao ministério sacerdotal e à confissão. Ele é conhecido por passar longas horas no confessionário oferecendo orientação espiritual e consolo a milhares de peregrinos que vinham de todo o mundo. Padre Pio também fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, um grande hospital que continua a ser o centro de cuidado médico e espiritual até hoje. Sua vida foi marcada por uma intensa devoção à oração, ao sacrifício e à Eucaristia, servindo como exemplo de fé profunda e serviço incansável. Canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, São Pio de Pietrelcina é lembrado por sua humildade, compaixão e milagres atribuídos à sua intercessão. Ele é um santo venerado não apenas por suas experiências místicas, mas também por seu compromisso com o alívio do sofrimento humano e sua dedicação pastoral. A memória de São Pio nos inspira a buscar uma vida de profunda fé, serviço aos outros e confiança na providência divina, celebrando hoje sua contribuição duradoura para a Igreja e para a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para refletir sobre esse trecho do Evangelho de Lucas. Esta passagem simples carrega uma profundidade espiritual que nos chama a uma vivência autêntica da nossa fé. É um compromisso renovado com a Igreja e com a comunidade. Nesse trecho, Jesus utiliza a metáfora da luz para nos ensinar sobre a transparência, a verdade e a vocação de cada cristão. Ele nos chama a ser luzes para o mundo, a viver nossa fé de maneira visível e transformadora. Vamos explorar esta mensagem em 3 dimensões: a nossa vida espiritual, pessoal, o nosso compromisso com a Igreja e o nosso testemunho ao mundo. Jesus começa então dizendo que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, mas para colocá-la no lugar onde todos possam ver. Isso nos convida a refletir sobre a nossa vida espiritual. A fé que recebemos no batismo é uma chama acesa em nossos corações. Somos chamados a alimentá-la através da oração, da leitura da Palavra de Deus e da participação nos sacramentos. A oração é o momento em que nos encontramos na intimidade com Deus. É o combustível que mantém nossa lâmpada acesa. Sem uma vida de oração, nossa luz enfraquece e pode até se apagar. São João da Cruz nos ensina que a alma que anda em amor nem cansa, nem se cansa. A oração nos mantém firmes no amor de Deus e nos dá forças para enfrentar as dificuldades da vida. A leitura da Bíblia, especialmente dos Evangelhos, é outra maneira de manter nossa luz brilhando. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119. Ao meditarmos nas Escrituras, permitimos que a luz de Cristo ilumine nossas decisões e ações. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão, são fontes inesgotáveis de graça.
A Eucaristia nos une a Cristo e nos fortalece para sermos luz no mundo. A confissão nos purifica, removendo as sombras do pecado que obscurecem a nossa luz. Segundo, o compromisso com a Igreja. Jesus também nos chama a manifestar a nossa luz dentro da comunidade cristã. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja e cada um de nós é um membro vital desse corpo. Número 2, o compromisso com a Igreja. Jesus também nos chama a manifestar a nossa luz dentro da comunidade cristã. E a comunidade cristã é a nossa igreja, a nossa paróquia. Devemos trabalhar juntos para edificar a igreja e manifestar a presença do Cristo. Aqui na igreja, mas também em qualquer parte. Um cristão comprometido não esconde seus dons e talentos, mas os coloca a serviço da comunidade. São Paulo nos lembra em 1 Coríntios 12 que todos temos dons diferentes, mas que todos são importantes para o bem comum. Se somos professores, catequistas, ministros da Eucaristia, músicos ou simplesmente fiéis que vêm à missa, todos temos um papel a desempenhar na igreja. O serviço na igreja não é apenas uma responsabilidade, mas também uma expressão do nosso amor por Cristo. Quando servimos nossos irmãos e irmãs, estamos servindo o próprio Cristo. Jesus disse: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim. Jesus disse: tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Além disso, somos chamados a trabalhar pela unidade da igreja. A divisão enfraquece o nosso testemunho e obscurece a nossa luz. Devemos buscar a reconciliação, o perdão e a colaboração entre todos os membros da comunidade. Como Jesus orou ao Pai: todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti. João 17:21. E terceiro, testemunho ao mundo. Finalmente, Jesus nos chama a ser luzes para o mundo. Não podemos esconder a nossa fé ou vivê-la apenas dentro da igreja. Somos chamados a sermos testemunhas de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Nos nossos lares, devemos ser luzes para as nossas famílias, vivendo o amor, o respeito e a compreensão. A família é a primeira igreja doméstica onde os valores cristãos são ensinados e vividos. Pais, sejam luzes para os seus filhos, educando-os na fé e dando exemplo de vida cristã. No nosso trabalho e na sociedade, devemos ser testemunhas da justiça, da honestidade e da compaixão. O mundo, meus irmãos, está cheio de trevas, injustiça, corrupção, diferenças, tantos pecados. Precisamos levar a luz de Cristo a esses lugares. Como disse São Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o mundo, se necessário use palavras. Amados, a nossa luz deve brilhar, especialmente nas situações de sofrimento e dor. Devemos ser presenças de conforto e esperança para aqueles que estão desesperados. Bom Samaritano é um exemplo de como devemos ser luz para os necessitados, independentemente de quem seja. Meus queridos irmãos e irmãs, o bom samaritano é um exemplo de como devemos ser luz para os necessitados, principalmente aqueles que estão à nossa volta. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus em Lucas é um chamado para todos nós. Somos chamados a ser luzes em um mundo que muitas vezes está mergulhado em trevas. Devemos alimentar a nossa vida espiritual, principalmente com a oração. Devemos nos comprometer também com a igreja, servindo nossos irmãos e irmãs. Mas, acima de tudo, devemos ser testemunhas de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Não escondamos a nossa luz, mas coloquemos ela num lugar onde todos possam vê-la e glorificar a Deus. Que o Espírito Santo nos dê a força e a coragem para vivermos este chamado de maneira plena e autêntica. Sejamos verdadeiramente luzes, que sejamos luzes que iluminam o caminho dos outros e manifestam o amor de Deus pelo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs.
É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.